E agora, pessoal, vamos falar sobre as células da glia. Como eu disse a vocês, o tecido nervoso, os neurônios, eles vão estar ali inseridos numa região que possui que forma o tecido nervoso, e esse tecido ele possui células da glia. O que é um tecido? É um conjunto de células especializadas na realização de uma função. O tecido nervoso ele vai ser formado pelos neurônios e as células da glia. A verdade é que os neurônios eles compõem apenas 10% do tecido nervoso. Os outros 90% é célula da glia. Então veja que a maioria das células são células de glia. E as células de glia, elas são as células que realizam aí, digamos que a manutenção do tecido nervoso. Ou seja, elas vão manter o sistema nervoso funcionando perfeitamente, inclusive mantendo-os vivo. Então nós temos, por exemplo, oligodendrócitos, e aqui eu não marquei para vocês, né? Mas veja essas célulazinhas aqui, isso aqui são as células de Schwann. Tá bom? Então aqui nós temos as células de Schwann. Ok? Células de Schwann. Então nós temos os oligodendrócitos e nós temos as células de Schwann. Essas duas células elas têm uma função um pouco parecidas, certo? Que é, elas realizam a sustentação dos neurônios e pode olhar que ela está aqui, ó, ligada ao neurônio, e a produção da bainha de mielina. Então essas duas células produzem a bainha de mielina. Só que os oligodendrócitos, eles produzem a bainha de mielina no sistema nervoso central. Ao passo que as células de Schwann, sistema nervoso central, certo? Aqui, sistema nervoso central, encéfalo e medula. Tá bom? Então, encéfalo e medula, sistema nervoso central. Todos os nervos periféricos que controlam, por exemplo, nosso braço, aqui saem nervos por braço, esse é o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, aqui teria o sistema nervoso periférico, quem faz a produção da bainha de mielina são as células de Schwann. No sistema nervoso central, quem faz a produção da bainha de mielina são os oligodendrócitos. Tudo bem? Então, eles quem fazem esse trabalho aí. A nossa próxima célula da glia, apagando o garrancho. Nossa próxima célula da glia é a microglia. Gente, a microglia ela tem função imunológica. Então, elas quem realizam a proteção do nosso sistema nervoso. Podemos dizer assim, pelo menos do nosso tecido nervoso. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da meningite, uma infecção que acomete as meninges, a pia mater, a dura mater e a aracnoide, as três membranas que revestem o nosso cérebro. Então, para que a meningite ela consiga ocorrer, para que a infecção consiga chegar às estruturas nervosas, esses agentes infecciosos eles precisam conseguir atravessar, driblar a microglia, porque essa microglia aqui ela mata esses agentes, vírus, bactérias, protozoários que tentem entrar no nosso cérebro, a microglia mata. Então veja que para que isso aconteça, primeiro o seu sistema imunológico ele tem que primeiro estar enfraquecido para que a microglia não seja capaz de reconhecer o agente infeccioso, porque se o seu sistema imunológico estiver firme e forte e a Neisseria meningitidis entrar lá, ela morre, seu sistema imunológico mata, a microglia mata. Tá bom? Então, temos isso aí. Se a pessoa pegou meningite, o seu sistema imunológico já estava enfraquecido. Ok? Quanto aos astrócitos, os astrócitos, a função deles é nutrir os neurônios. Eles vão lá alimentar os neurônios. Só que os astrócitos são interessantes. Eles têm várias outras funções, além de simples e unicamente nutrir os neurônios. Como, por exemplo, uma vez eu li um artigo, e esse artigo falava que os astrócitos eles liberam alguns componentes, que são os Brain Neurotrophic Factors, fator de crescimento cerebral. E esses fatores, eles fazem com que ocorram as sinapses. As sinapses são justamente essas comunicações que ocorrem entre o axônio de um neurônio e o dendrito do próximo neurônio. Então o axônio, lembra que eu disse? O impulso elétrico salta do axônio para o dendrito e essa comunicação ocorre numa região que a gente chama de fenda sináptica. Então a sinapse ou fenda sináptica é quando o axônio de um está muito próximo do dendrito de outro, formando uma fenda que é chamada de fenda sináptica ou simplesmente sinapse. E o astrócito ele tem o poder de controlar a formação dessas sinapses, produzindo o BNDF, o fator de crescimento cerebral, que faz com que o número de sinapses aumente. E, gente, já se descobriu que quanto mais sinapses o seu cérebro faz, mais inteligente você se torna, porque são nas sinapses que a memória está armazenada. E, professor, como é que eu formo mais sinapses? Leia. Comece a ler. Estudar. Use o cérebro. Quanto mais o cérebro é interessante. Quanto mais você usa, mais poderoso ele se torna. Quando eu for envelhecendo, ele vai enfraquecendo. Vai não. Certo? Mas não vai mesmo.
Ok? O cérebro, quanto mais você usa, mais forte se torna. Você só vira um velho gaga se você não usar. Tá bom? Infelizmente, nossos jovens quase não leem livros, né? Leem livros obrigados da escola. Ok? No dia que ler livros se tornar a sua principal fonte de lazer, seu número de sinapses crescerá absurdamente. Tudo bem? Então essas foram as células da glia que constituem o nosso sistema nervoso. Lembrando a vocês que a maior parte das células que formam o nosso sistema nervoso são as células da glia. 90% das células que constituem o sistema nervoso são células da glia. O nosso cérebro ele é formado por aproximadamente 100 bilhões de neurônios, né? Aqui está 86, mas varia muito de um livro para o outro. E isso constitui apenas 10% das células que o formam de fato. Ok, pessoal? Com isso, nós finalizamos o tecido nervoso.